Oi, gente, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já estamos de volta. Vamos falar, né, Isabela? É isso aí, já tá Nós tudo vamos, resolvido. nós vamos falar agora sobre o tratamento da dermatite atópica. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Então, nós já falamos sobre o diagnóstico da dermatite atópica, que é eminentemente clínico, já falamos sobre os diagnósticos diferenciais, e agora vamos falar sobre o tratamento da doença. Primeiramente, é importante a identificação dos fatores desencadeadores individuais da doença. Eu fiz questão de colocar no primeiro slide, para a gente sempre lembrar que todas as crianças com diagnóstico de dermatite atópica devem ser vacinadas de acordo com o Plano Nacional de Vacinação. Então, quais são esses fatores de provocação não específico? Como nós já sabemos, algumas substâncias do meio ambiente podem irritar a pele sensível do atópico e, com isso, desencadear crises de eczema. Eles podem ser físicos, como irritantes mecânicos, a lã, por exemplo, químicos, ácidos, alvejantes, solventes, e biológicos, alérgenos, micro-organismos. A higienização, a limpeza da pele, ela é importante, ela elimina as crostas e reduz a colonização bacteriana. Todavia, recomenda-se o uso de substâncias com pH próximo ao fisiológico. O banho deve durar no máximo 5 minutos, deve ser rápido, com água de morna, de preferência fria. Alguns estudos mostram que adicionar antissépticos como hipoclorito de sódio para a água do banho pode ser útil para o tratamento do eczema atópico. Eu tenho outros exemplos das substâncias que a gente chama de Sindex, que é um tipo de detergente sintético que contém menos de 10% de sabonete e tem um pH ajustado entre 5,5 e 7. Eles promovem uma limpeza mais suave, com menor chance de alteração do pH e da função da barreira. O mais importante é lembrar o paciente que o banho tem que ser rápido e o uso do sabonete deve ser a menor quantidade de tempo possível. Em relação à hidratação, a hidratação é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes do tratamento do paciente com a dermatite atópica. Ele deve estar presente em todos os pacientes, inclusive naqueles em uso de terapia sistêmica. O uso de hidratantes minimiza a penetração de alérgenos e toxinas que conduzem à inflamação. A gente deve optar por emolientes com alto teor de lipídios no inverno. O uso regular de emoliente tem um efeito poupador do uso de corticoide, o que é excelente a longo prazo. O hidratante deve ser aplicado em pele levemente úmida logo após a secagem, ou seja, deve ser aplicado logo após o banho. Lembrando que hidratantes com ureia podem causar irritação e disfunção renal em bebês. Hidratantes com propileno glicol na sua fórmula também podem irritar a pele e causar intoxicação. E por último, eu gostaria de falar que há evidências pouco conclusivas sobre a superioridade dos hidratantes enriquecidos com componentes de barreira cutânea, como as ceramidas. Em relação à alergia alimentar, 1/3 das crianças com dermatite moderada grave apresenta alergia alimentar associada. A alergia alimentar desempenha um papel na exacerbação da doença em cerca de 30% das crianças com eczema atópico. Todavia, dietas restritivas não devem ser aplicadas de rotina. A alergia alimentar só deve ser investigada em crianças com dermatite atópica grave e recalcitrante e naquelas nas quais haja história de exacerbação da dermatite atópica após ingestão de alimentos específicos. Assim, dietas restritivas apenas em pacientes com teste de provocação oral positivo, que é o padrão ouro para alergia alimentar. Antes da gente começar a falar sobre a terapêutica anti-inflamatória, é importante a gente saber a gravidade da doença. Uma das maneiras é o SCORAT, que é um programa que a gente utiliza muito na nossa prática para avaliar a gravidade da dermatite atópica e, com isso, orientar o tipo de terapia que será utilizada. Como que ele é medido? A gente, através da extensão da área comprometida, da intensidade da lesão, da opinião do paciente ou de seus pais com relação à intensidade do prurido e alteração do sono. A avaliação da extensão
é feito utilizando-se a regra dos nobres para queimados. Já a intensidade da lesão é avaliada escolhendo-se a lesão mais intensa e quantificando-se de 0 a 3. Eritema, edema, escoriações, presença de crostas, liquenificação e xerose. Depois de calculado, a gente vai diagnosticar uma dermatite atópica leve até 25, uma moderada de 26 a 50 e uma dermatite atópica grave quando o resultado for maior que 50. Então, vamos falar agora sobre o tratamento tópico anti-inflamatório. Corticosteroides tópicos é o tratamento de escolha como anti-inflamatórios. Eles são anti-inflamatórios importantes para serem usados na fase aguda. Devemos usar a regra da unidade da ponta do dedo. Uma unidade de ponta do dedo igual a 2 superfícies da palma das mãos. A eficácia dos corticoides tópicos pode ser aumentada com o uso de bandagens úmidas. Devemos lembrar que o uso, principalmente crônico, dos corticoides pode levar a efeitos colaterais indesejáveis, como atrofia da pele, presença de estrias, telangiectasias. Por isso, corticoides ultrapotentes ou potentes devem ser aplicados por, no máximo, até 2 semanas com segurança. Como eu já falei, corticoides tópicos diluídos podem ser usados sob umidade por períodos de curto prazo. É a famosa bandagem que a gente utiliza muito no nosso serviço. Além disso, eles podem ser utilizados na forma de terapia proativa, que é a sua aplicação 2 vezes por semana, e os estudos mostram que essa aplicação 2 vezes por semana pode ser utilizada com segurança por até 20 semanas. Lembrando também que no nosso meio a gente tem a corticofobia, que é o medo tanto dos pais, da família, pelo uso do corticoide, deve ser trabalhado, se necessário até inclusive encaminhado ao psicólogo, porque isso pode afetar o sucesso da terapia. Aqui eu coloquei uma tabela simples para exemplificar a potência dos corticoides, depois vocês podem ver com calma essa tabela, só para a gente ter uma orientação mesmo. Os inibidores da calcineurina são os imunomoduladores tópicos. Nós temos o tacrolimo e o pimecrolimo. São tratamentos importantes de segunda linha no tratamento da dermatite atópica. E o efeito adverso mais relatado é a queimação durante os primeiros dias de uso. Como eles não induzem a atrofia, como os corticoides fazem, seu uso está indicado principalmente na aplicação nas pálpebras, na região perioral, na região de axilas e na região genitais. Lembrando que em região genital temos que tomar muito cuidado com o uso de corticoide, porque o uso da fralda vai aumentar bastante a sua potência. A terapia proativa também pode ser feita com os imunomoduladores, com aplicação 2 vezes por semana, e isso já foi mostrado nos estudos que pode reduzir as recidivas da doença. Lembrando que todo paciente em uso do pimecrolimus e do tacrolimus deve fazer uso de fotoproteção. Então, quais são as recomendações para a terapia tópica em dermatite atópica? A primeira linha são os corticoides. Devemos sempre ter cuidado com a escolha correta da potência do veículo, de acordo com a idade do paciente e da localização que será aplicado o produto. A terapia proativa, tanto com o uso de corticoides e imunomoduladores, é segura, reduz as crises e a gravidade da dermatite atópica e é indicada como uma terapia de manutenção a longo prazo. As bandagens úmidas, wet wrap, ou o tratamento oclusivo durante a hospitalização são medidas úteis para o controle das crises de dermatite atópica. Aqui eu coloquei só um slide mostrando como é que é feita a bandagem, depois a gente vai ver com calma, né? E ela é muito bem aceita, tanto para os pacientes internados, quanto para as famílias em uso domiciliar. É um grande auxiliar na nossa prática clínica. Bom, em pacientes refratários ao tratamento tópico, devemos sempre considerar diagnósticos diferenciais de dermatite atópica, falta de adesão ao tratamento, corticofobia, diagnósticos diferenciais como dermatite de contato, alergia ao corticoide ou veículo do corticoide, o que é raríssimo, infecção secundária, bactérias, vírus ou fungos, ou realmente o paciente tem indicação para terapia sistêmica. A terapia sistêmica
na dermatite atópica é indicado nos quadros de moderado a grave, refratários ao tratamento tópico. Como eu já disse no último slide, primeiramente, são afastados fatores agravantes, infecções secundárias devem ser tratadas e diagnósticos diferenciais excluídos. Antistamínicos. Poucos estudos randomizados controlados para avaliar sua real eficácia. A sua função como agente antipruriginoso da dermatite atópica é controverso. A qualidade do sono induzido pelo antistamínico não é ideal, pois não atua na fase REM. Os antistamínicos de escolha são os de primeira geração, hidroxizina e clorfeniramina, devido a apenas seu efeito sedante, pois, como eu já disse, o seu efeito antipruriginoso é controverso. Na minha prática clínica, eu não uso antistamínicos, principalmente a longo prazo, porque o uso prolongado de histamínicos sedativos na infância pode afetar a qualidade do sono, o desempenho escolar. Ciclosporina A. A ciclosporina é a droga padrão ouro para o tratamento sistêmico. A dose inicial varia de 3 a 5 mg por quilo dia e a de manutenção de 2,5 a 3 mg por quilo dia. A melhora clínica é observada após 2 a 8 semanas de tratamento inicial. A ciclosporina é recomendada por um período contínuo de até no máximo 2 anos. Lembrando que é muito importante o monitoramento constante da pressão arterial e da função renal. Os intervalos periódicos de 3 a 6 meses sem tratamento reduzem a ocorrência de efeitos adversos. Então, pode ser uma opção para aqueles pacientes que precisam usar a longo prazo. O tempo de tratamento da ciclosporina é de 3 a 12 meses. Como eu já falei, é a primeira linha para o tratamento da dermatite atópica refratária e para a intervenção nas crises. Em relação ao uso da ciclosporina e as vacinas, não existem estudos controlados disponíveis sobre a eficácia da vacinação durante a terapia com ciclosporina. Todavia, também não há evidência de falha dessa vacinação durante o tratamento. Portanto, a cessação de terapia de 2 semanas antes e 4 a 6 semanas após a vacinação pode ser aconselhável. Sem evidências, mas é o que eu uso na minha prática clínica. Aqui eu peguei esse quadro que eu achei muito interessante, falando sobre outras opções de terapia sistêmica que a gente usa na dermatite atópica, como metrexate, azatioprina, micofenolato, corticoide oral, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e os imunobiológicos. Depois vocês podem ver com calma esse quadro. Então, a ciclosporina e o metrexate são as drogas sistêmicas mais utilizadas na doença grave e refratária. O metrexate pode ser utilizado como terapia inicial sistêmica na dermatite atópica, moderada grave, refratária e a longo prazo. A eficácia clínica é atingida após 8 a 12 semanas de uso da medicação. Ele é indicado quando não é possível o uso da ciclosporina. O corticoide oral é utilizado apenas em casos excepcionais na dermatite atópica por até 1 semana. A ciclosporina leva a uma melhora rápida dos scores de gravidade da dermatite atópica após 2 semanas de uso da droga. Entretanto, a reativação das crises de dermatite atópica ocorre dentro de 2 semanas também. Antibiótico terapia. Muito importante a gente entender que a aplicação a longo prazo de antibióticos tópicos não é recomendado devido ao risco de aumentar a resistência. Os antibióticos sistêmicos são reservados para pacientes com evidência clínica de infecção e as cefalosporinas são a primeira escolha de tratamento. A fototerapia também é uma opção de tratamento, infelizmente nós não temos no nosso serviço. O UVB de banda estreita é preferível ao UVB de banda larga para o tratamento quando está disponível. Embora a fototerapia raramente seja usada em crianças pré-púberes, ela não é contraindicada. Seu uso depende mais da viabilidade e do equipamento, do Narrowband. Todos os equipamentos de fototerapia apresentam, teoricamente, um risco de longo prazo para o desenvolvimento de envelhecimento da pele e câncer de pele, que é melhor demonstrar nos estudos com público. Futuro, ou melhor, presente, né? Os imunobiológicos já são um presente. O dupilumab é um anticorpo monoclonal humano, bloqueia o receptor da cadeia alfa para IL-4 e IL-3. Ele é recomendado para pacientes com dermatite atópica moderada grave, nos quais o tratamento tópico não é suficiente e outro tratamento não é aconselhável. O seu uso deve ser sempre combinado com emolientes e o principal efeito colateral do seu uso
é conjuntivite. Aqui é uma tabelinha que eu recebi recentemente da minha residente, mostrando as doses de acordo com o peso da criança e a posologia do tratamento. Realmente é o nosso presente e futuro. Serão os imunobiológicos. Aqui eu coloquei esse triângulo só para organizar tudo que a gente já falou. Todos os pacientes, a gente deve fazer a terapia básica com hidratação, programas educacionais, evitar fatores desencadeantes. Dermatite leve, a gente pode tentar terapia tópica com anti-inflamatórios, corticoide, inibidores tópicos de calcineurina, controle das infecções. Numa dermatite mais moderada, entre 25 e 50, a gente pode tentar a terapia proativa, a fototerapia, a bandagem, que é as compressas úmidas. Já aqueles casos mais graves, com eczema persistente, hospitalização, podemos caminhar para uma imunossupressão sistêmica, com um curso curto de corticóide oral quando for realmente necessário, a ciclosporina A, que é o tratamento de escolha. Temos outras opções quando não é possível a ciclosporina A, como metotrexato, azatioprina, micofenolato mofetil e os imunobiológicos que ficou faltando nesse quadro. Por último, eu queria falar sobre uma complicação que eu acho extremamente importante o seu conhecimento pelos pediatras com o seu diagnóstico correto, que é a erupção variceliforme de Kaposi, que é uma infecção secundária pelo vírus da herpes, caracterizada através de pápulas umbilicadas, com presença de crostas e ulcerações, na maioria das vezes causada, como já falei, pelo herpes simples tipo 1, que deve ser rapidamente diagnosticada e tratada com aciclovir. Queria agradecer demais a vocês todos. Bom, gente, terminei minha aula, fiz uma aula curta, tentei colocar só os tratamentos que a gente tem evidência, tentei não ficar muito repetitiva, mas estou disponível no ambulatório para qualquer dúvida sobre a aula. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer, uma experiência, minha primeira aula no Zoom. Então, gostei bastante, queria agradecer a Isabela, que me ajudou aqui na clínica a fazer isso, e um beijo, espero que 2021 seja bem melhor, que a vacina para o Covid esteja aí. Fiquem com Deus. Aqui, só o cheiro.